Salve, salve rapaziada! Seja muito bem-vindo a este canal Saber do Hall. Prometi pra vocês que ia mostrar como é que é o funcionamento do suspensor de truque do Scania. E hoje a gente tá mexendo aqui nos cubos e aí eu vou mostrar aqui pra vocês funcionando. Aproveitar que tá tudo desmontado, né, sem campana, sem pneu, dá pra gente visualizar melhor lá. Vou mostrar o funcionamento aí. Eu ia colocar isso no mesmo vídeo, mas resolvi separar os vídeos para os assuntos ficarem diferentes, né? Fica mais fácil de quando as pessoas precisarem procurar no YouTube, elas encontrar. Deixa eu mostrar para vocês aqui antes do funcionamento, para vocês entenderem mais ou menos como que é. Eu já mostrei o funcionamento daquele caminhão, que é uma bexiga que puxa para cima o eixo. Esse aqui é um sistema muito mais assim seguro, vamos dizer, e que força menos as coisas. Esse caminhão aqui é uma suspensão a ar, é a tradicional do Scania Pzinho aqui, né? Tem um sistema parecido com o da carreta, mas é um pouquinho diferente em algumas coisas. Ele tem como se fosse essa caixa de balança aqui. Esse sistema de molejo dele aqui, ó, ele é um pouquinho diferente porque ele passa por debaixo do eixo, tá vendo? Aqui é o eixo do caminhão, ele atravessa aqui, ó, por debaixo do eixo do caminhão, sai aqui na ponta, onde tem essa sapata aqui, ó. Aqui é uma base de ferro, né, que é metal, tá vendo? E aqui é onde fica o bexigão da suspensão a ar dele. O sistema tradicional daqueles caminhões, o bexigão fica ali em cima e ele puxa o eixo através de uns grampos. Esse caminhão aqui, ele usa um sistema um pouco mais inteligente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo essa chapa aqui, ó? Aqui dentro, se você olhar bem, tem uma bolsa de suspensão a ar aqui também, ó. Deixa eu filmar aqui pra vocês terem uma ideia. Tá vendo aqui? Aqui por debaixo dessa bolsa, o suporte vai parafusado no chassi. Então, ó, essa chapa aqui, ela sai do chassi aqui de dentro do caminhão, passa por debaixo da bolsa, atravessa e sai do outro lado. Vou mostrar por aqui, ó. Aqui a gente tem um outro suporte. Deixa eu só posicionar a câmera bonitinho aqui. Um outro suporte que é parafusado não, né? Soldado aqui no eixo. E ele vai por cima dessa bolsa aqui, ó. Aqui tem outras milhares de válvulas aqui que faz várias e várias funções, né? Secagem de ar, controle de freio, enfim, suspensão a ar, mas isso não vem ao caso. Então, esse suporte, a parte de baixo da bolsa aqui, ó. A parte de baixo vem fixa do chassi, ali de cima para baixo, ó. Tá vendo lá? Passa por debaixo da bolsa e a parte de cima do suporte, que vem aqui, ó, da bolsa, ela vem e fixa no chassi, através dessas soldas aqui e de um outro suporte que vem aqui por dentro. Quando esse caminhão, você aciona o suspensor de truque dele lá, o que é o sistema que ele faz? Ele tira a pressão dessas bolsas aqui. Então a tendência é que esse eixo vai subir, porque o peso vai estar aqui. E aquela bolsa lá incha. Então ele faz um sistema de erguer o eixo assim, ó. Aquela ponta abaixa e aqui ergue, entendeu? É um negócio meio difícil de entender, mas na hora que funciona fica até simples. Aquela bexiga, ela cresce tanto que ela puxa esse eixo para cima. E esse aqui, por sua vez, como ela perde a pressão, ela deixa isso puxar para cima sem forçar nenhum sistema do caminhão. Então basicamente é um sistema um pouquinho inteligente, que ele tira a pressão de um lado e transfere para o outro. Essa bolsa murcha enquanto aquela incha. Aquele suporte, ele já é meio curvado assim, justamente por isso, para puxar o eixo para cima. Quer ver? Eu vou pedir o acionamento dele lá, daí vocês vão entender um pouquinho disso que eu tô falando. Aciona para nós lá, pai. A gente vai tentar erguer ele aqui, eu vou ver se ele tem ar suficiente, sem dar partida no caminhão, para vocês, pra ele ir fazendo bem devagarzinho, para vocês entenderem. Todo o ar que sai dessa bolsa aqui é transferido para aquela bolsa lá. Ó, reparem bem, ele vai fazer algumas conferências de pressão, liberar os... Ó, lá cresce e aqui vai murchando, ó. Tá vendo lá? Ó, agora aqui tá perdendo pressão e aquela lá vai enchendo, ó. E aqui vai diminuindo. Ó. Ó, ele vai até escorar ali, aqui tem um coxinho de borracha, tá vendo? Ó. Escorou, aqui é o limite. Aí o caminhão calibra essas bolsas aqui para elas terem mais pressão e segurar todo o peso que o caminhão tá carregando só no eixo da tração. Então, ó, a bolsa ali cresceu. Eu vou mostrar ali por dentro para vocês entenderem. Ele vem e escora aqui nesse coxinho aqui, ó, de borracha aqui o eixo. Essa bolsa perde toda a pressão, então ela fica completamente bamba. Ela não tem pressão nenhuma de ar. A única que vai ter pressão aqui é essa aqui agora. Ó, como fica a base aí. Entenderam? É um negócio que parece meio difícil de entender, mas depois é fácil. Todo esse suporte que tá aqui, ó, ele vai girando pra frente e vai erguendo o eixo aqui. Essas bolsas vão perdendo a pressão, porque se elas ficassem com pressão, elas fariam o mesmo sistema que o caminhão lá faz, né? O tradicional. O que acontece? Lá esse bexigão, ele tem que ir contra o molejo do caminhão total, envergar as molas do contrário para poder fazer ele erguer ele do chão. Então, se isso aqui não perdesse pressão, aconteceria a mesma coisa. Aquela bolsa teria que ter mais força que essas aqui, que é uma coisa perigosa daquele sistema tradicional. Esse sistema aqui, como
como esse sistema é inteligente, aqui se perde a pressão e lá se ganha pressão, essa bolsa aqui não faz tanta força assim para erguer aqui. Logo também você não tem aquele esforço que tem no chassi aqui, ó, que o sistema lá convencional tem, entendeu? Aquelas molas lá, elas vão flexionando do contrário, porque aquele bexigão tá puxando para cima, que é o que eu mostrei naquele vídeo para vocês. Essa aqui, como não tem essa flexibilização da mola do contrário, porque esse aqui perde a pressão, o sistema é muito mais seguro e força muito menos o caminhão. E logo também, olha a altura que isso ergue do chão. Quando ele tá com os pneus, ela passa de 1 palmo de altura aqui com facilidade. Só para vocês terem uma base, olha a altura que ele fica do chão. E uma coisa que é interessante, que essa calibração de pressão é tão precisa que o caminhão não muda a altura do caminhão. Ele sempre vai ficar na mesma altura, desde que esteja a mesma pressão lá comandada, né? Então com o suspensor ar, o suspensor do truque, quer dizer, erguido ou abaixado, o caminhão sempre permanece na mesma altura, sempre no mesmo alinhamento, sempre naquele jeitinho da lei, entendeu? Diferente daqueles caminhões. Aqueles lá, quando você ergue o suspensor de truque, normalmente ele força muito o molejo de atração e ergue mais ainda a traseira, entendeu? Isso acontece em cavalinho também. Se você reparar o cavalinho, a galera... Cavalinho que eu falo é o cavalo, né? A carreta ali. Reboque não, né? O tração. O pessoal ergue o truque porque a frente da carreta baixa mais e ergue mais a traseira da carreta. Fica mais bonito pra foto, mas do ponto de vista mecânico não é tão legal, né? Essa situação que eu tô dizendo pra vocês sobre forçar molejo e tal, é aquilo que eu mostrei naquele vídeo anterior lá, que eu explico o sistema do funcionamento do suspensor num caminhão tradicional. Esse forçar molejo que eu tô querendo dizer é isso aqui, ó. Eu mostrei lá no vídeo, mas vou mostrar novamente. Se você quiser ver o vídeo, vou deixar ele aqui em cima. Aí você clica lá para você comparar a diferença que é esses sistemas. Quando você olha esse molejo aqui, galera, olha a curva que tem o molejo, né? E olha a quantidade de mola que tem um molejo desse aqui. Aquela bexiga do suspensor ali, ó, essa aqui, ó, que tá aí dentro, ela tem que ter força suficiente para envergar essas molas todas do contrário, a ponto de essa balança girar. E quando você tá com o suspensor erguido, essas molas ficam praticamente reta. Então você imagina a força, assim, a sobrecarga de pressão que essa bexiga tem para conseguir virar 2 molejos, praticamente. Virar, não, o que a gente chama de virar é um modo de falar. Na verdade ele não chega a virar do contrário, mas ele chega a alinhar um molejo daquele ali. Galera, enquanto eu estava editando esse vídeo, eu percebi que eu falei e talvez eu não tenha sido muito claro em qual é a principal diferença disso aqui. Então eu vou resumir para vocês agora em 15 segundos. A diferença desse sistema para o do Scania é que o sistema de suspensor desse caminhão, olha essa roda que brilho, ele tem que erguer o peso do eixo, que é a soma dos pneus com roda, com cubo, tudo que isso aqui pesa, né? Essas coisas de ferro e tudo mais. E ele tem que virar esse molejo do contrário, ele tem que trazer as molas para cima. Então aquela bexiga, além de carregar o peso desse eixo completo com os pneus, ela tem que forçar o molejo do contrário. Diferentemente do suspensor da Scania. O suspensor da Scania, como a bolsa perde a pressão lá, a outra bolsa que faz o levantamento, ela carrega somente o peso do eixo. Ela não tem que forçar nenhum molejo do contrário. Então acredito que agora tem ficado mais entendido isso. A diferença é que esse suspensor carrega o peso do eixo e tem que forçar todo o molejo do contrário, enquanto aquele suspensor não tem que forçar molejo nenhum do contrário. Ele carrega apenas o peso da soma dos 4 pneus, das rodas, dos rolamentos e essa coisa toda. Agora acho que ficou mais claro para vocês, né? Quando você vai fazer arqueamento dessas molas do caminhão, a máquina que faz isso, a prensa, para dobrar uma mola ela sofre. Você imagina você dobrar igual um caminhão desse aí que tá com 30 molas, por exemplo. Então assim, é um negócio fora do normal, entendeu? Por isso que gera uma insegurança tremenda. Até falando disso pra vocês, aconteceu agora, esses dias, um caso. Quem tem acompanhado o canal aí viu. Eu gravei o 1620 de um primo meu, o alemão. E o caminhão dele, logo depois que a gente gravou os vídeos, acho que foi com aquela carga, ele foi fazer uma entrega aí, ergueu o suspensor do caminhão e um dos grampos do suspensor quebrou e o suspensor explodiu pra cima e quebrou o assoalho do caminhão dele. Pra vocês verem aquilo que eu tinha comentado, né? Eu já até disse, se eu não me engano, no vídeo que eu havia feito sobre o suspensor comum ali, que um primo meu já tinha sofrido um acidente com isso aí, já tinha quebrado, né, o assoalho do caminhão dele, também era um 1620. Então assim, não é uma lenda isso aí, tá, galera? O suspensor de truque é um negócio perigoso. E esse suspensor aqui é um sistema muito mais inteligente, muito mais seguro nesse sentido, né? Força muito menos o sistema em geral do caminhão, é mais seguro para dirigir. Esse caminhão aqui não fica com a direção, como é que eu posso explicar assim?
quando você ergue o truque de um caminhão convencional igual aquele ali, normalmente ele fica com a direção um pouco bamba, porque como da tração até a ponta do caminhão fica muito longo, onde só tem um eixo pegando no chão, a parte toda traseira fica chacoalhando, entendeu? E isso força um pouco o eixo da frente a ficar meio que querendo pular. Esse caminhão aqui, como ele tem sistema de calibramento, ele evita totalmente esse negócio de ficar pulando a dianteira do caminhão. É um sistema muito mais bem pensado. Mas logo também, né, a gente não pode nem criticar um sistema daquele lá, porque nós estamos falando de um sistema ali que é década de 90, né, cara? Esse aqui é um sistema da 2010 por aí, né? Então é muito fácil aí falar que isso aqui é mais moderno, mas também passou-se 20, 30 anos, né? Então é normal que as coisas vão ter evoluído, né, galera? Mas é uma curiosidade interessante para vocês aí, a galera tava querendo ver. Então, resumidamente, ele faz um sistema de alternamento de pressão ali. As bolsas do truque, as quais carregam peso, murcham, e uma outra bolsa incha, erguendo o eixo, girando ele assim, né? Ele gira pra frente o eixo e encosta em cima no chassi e fica tudo certo. Tentei ser bem didático aqui, bem simples, porque esse sistema ali é bem mais complexo do que esse que eu tô falando. Mas espero que vocês tenham entendido aí, tenham curtido esse videozinho. Aquele abraço de sempre, nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Segue a gente lá pelo Facebook e Instagram do canal. Bem interessante para você ver conteúdos diferentes que você vê aqui no YouTube também. Saveiro do Raul, valeu!